eu usava para me sentir melhor, mas ao mesmo tempo era tipo que eu estava a cometer o suicídio inconscientemente. Eu me sentia um derrotado, eu me sentia um projeto de vida que já não tinha chance de dar certo. Hoje deixo uma informação para a sociedade em geral, que droga não é a solução. Stella Barros nasceu em França, mas com 4 anos veio para Cabo Verde. Foi entregue aos cuidados da avó materna. Cresceu no meio sem muita liberdade, regrada por normas de zelo e esmero. Mais tarde a mãe voltou para viver com a filha, mas na verdade Stella passava a maior parte do tempo sozinha. Foi nessa fase que começou a conquistar a almejada liberdade, sem prever as consequências dessa conquista. Quando vim morar com a minha mãe cá na Ilha de Santiago, ela ia trabalhar de manhã, voltava a casa muitas vezes à noite e eu tinha o dia inteiro, posso dizer, livre. E depois da escola, às vezes ia apanhar os meus amigos que fumavam erva, padinha. Dizia a minha mãe que ia dormir na casa da minha amiga e afinal ia para a discoteca. Stella começou a ver a vida de uma forma diferente. Queria conviver com pessoas mais populares, passar mais tempo na rua. Na escola, queria dar nas vistas, integrar-se. Aos poucos foi se aproximando de um grupo de amigos e a acompanhar os seus hábitos para poder ser aceite. Começou a fumar marijuana, tinha apenas 14 anos. Depois veio a cocaína. Aos 18 anos, as doses começaram a ser cada vez maiores, mais frequentes. Da cocaína a outras drogas foi um passo, até chegar ao crack. Quando saía primeiro, quando tive o contato com a pedra, eu ia para o liceu, levava muita pedra comigo, ia na casa de banho, fumava. E depois reprovei por faltas nesse ano e eu era muito boa aluna, tinha boa média e tudo. Depois a minha mãe descobriu, fiquei a sair da casa, não voltava para casa, a minha mãe procurava-me por todos os sítios. Quando ela encontrava-me num bairro, eu mudava de bairro e ia para fumar no outro bairro, ela ia para o outro bairro, voltava a procurar outro novo, sempre assim. Sucessivamente, até que eu posso dizer que eu conheço todas as bocas da praia. Stella entrou e saiu de todos os centros de reabilitação da capital, mas as recaídas pareciam sempre inevitáveis. A última aconteceu recentemente. Stella está apenas há um mês sem consumir. Eu tenho um bebê, meu bebê está pequenino. A minha mãe tem os meus filhos. E este bebê, eu sei que tem que ser eu a criar, a educar, estás a ver? E eu sei que se não fizer isso, algo de mal pode acontecer ao meu bebê. Eu não quero que isto se passe com ele e também já chega. António Boaventura era uma criança irrequieta e curiosa que sempre andava pelas ruas da Achada de Santo António. Com 11 anos, a busca pela independência fê-lo andar com pessoas mais velhas. Estava a forçar a sua maturidade e assim começou a ter contacto com as bebidas alcoólicas. Na adolescência, com 16 para 17 anos, deixou a escola. Estava apenas no 7º ano. Sem nada para fazer, António preencheu o tempo vazio com o consumo de drogas. 16 e 17 anos, já estava numa caminhada com cocaína mesmo, muito ativa, que é pedra, mas conhecido por pedra. Então, nessa época, eu comecei a roubar nos carros, viaturas, tudo que é som interior do carro, tinha que roubar. Um amigo veio de Portugal, me ensinou como fazer.
Daí para frente, não parou a adrenalina de roubo, furto, caça-bodes na época, é uma loucura. Para arranjar dinheiro, entrando casa, porque destruiu a casa. Em 2000 foi preso pela primeira vez. Ao fim de 3 anos, saiu em liberdade, mas o vício mantinha-se e os hábitos para sustentá-lo também. Foi preso uma segunda vez. Três anos preso, foi 3 anos de descansar dentro da cadeia. A vício não terminou. A mente ainda estava focada em fazer mais. Ainda saí da cadeia, fiquei mais violento. Mais roubo, mais furto, mais delinquência, mais planos para roubo, só para autossustento da droga. A infância era cheia de sonhos e planos futuros. Nascido e criado em Fontes de Almeida, uma pacata comunidade rural, Celestino Lobo gostava de brincar com os irmãos, de estar no campo, de correr atrás dos corvos, de jogar à bola. Em 1985, com 12 anos, veio para a cidade da Praia continuar os estudos. Até aí, tudo corria bem. Vim para a praia, já começaram as dificuldades. O miúdo do campo, com 12 anos, a estudar no ciclo preparatório daquela baceira. Eu lembro que morava em Bairro, Craveiro Lopes, com o teu avô. Então, aquela mudança mexeu com muita coisa e não foi fácil, mas apesar disso eu consegui passar no primeiro ano, depois fui para o segundo ano, consegui e depois fui para o liceu. E a minha vida continuou. A vida de Celestino começou a mudar a partir dos 17 anos com o consumo de marijuana. Depois veio o álcool, o primeiro vício. Desistiu da escola porque queria ganhar algum dinheiro. Começou a trabalhar nas obras. Ao álcool, juntou outras drogas. Muito mais tarde veio crack, veio heroína e veio outras drogas, como também haxixe, não é? Por causa da dependência, Celestino tem um historial de traumas e dramas profundos. Dormia nas ruas, sem tomar banho, sem trocar de roupa. Perdeu o controle da sua vida. Teve 2 filhos de uma relação que terminou por causa das drogas. Foi um pai ausente. Roubava para poder comprar crack. A retaliação pelos roubos viria a ser um episódio dramático. Fui para um lugar onde eu tinha roubado antes, né? Já tinha roubado antes. Aliás, roubava lá de vez em quando para ir manter o meu consumo. Então aquele dia eu fui lá, não é, para tentar roubar e estava consumido e me surpreenderam e me levaram para um outro espaço onde passei por sessão de tortura e passei cerca de 1 hora quase a ser torturado. Me colocaram lume nas minhas mãos, nos meus pés, cotovelos, enfim, e me ameaçaram que se eu gritasse iam acabar comigo, enfim. Foi momentos difíceis, não é, que eu passei. Por além disso, me aceitaram com arame, depois me amarraram as mãos e os pés e me deitaram na boca de porcos, à frente de porcos. Havia lá uns porcos grandes, não é? E, enfim, passei lá quase 3 dias e depois desses 3 dias foram me deitar numa ribeira e de lá encontrei socorro para o hospital. Stella Barros foi mãe há poucos meses e é isso que lhe tem dado suporte para não voltar ao mundo das drogas. Trabalha como guia turística, é a profissão que ocupa a maior parte do seu tempo e, sobretudo, a sua mente.
Tony perdeu tudo para as drogas, frequentou todos os centros existentes em Santiago, mas foi nas tendas El Shaddai que encontrou apoio e casa. Mesmo depois de muitas recaídas, das quais culpa a falta de apoio ao sair da reabilitação. Há 2 anos decidiu dizer não às drogas, mas ainda diz ser cedo para se considerar totalmente recuperado. Para já, mudou de vida e de rumo. Foi viver para Santa Cruz, próximo das tendas El Shaddai, o seu suporte desde sempre. Investiu num espaço de lavagem de viaturas, onde emprega 4 pessoas, também elas em fase de reabilitação. Tony tem também um bar, um espaço de venda de bicicletas e de roupa. Já se considera um empresário de sucesso. Comecei nesse trabalho de celularia, juntei o meu dinheiro e armei o meu espaço de lavagem de carro com a ajuda de CCAD, Ministério de Saúde, né? Que é saúde não, e Família. de família, me ajudaram com kit de lavagem, CCAD também me ajudaram com kit de manutenção. Então, e hoje comecei a dar passo assim. Então, dentro dessa caminhada, e hoje a minha economia, não faço nada para destruir o meu dinheiro, não. Empreguei 4 pessoas que saíram daqui mesmo para a lavagem, que é tipo Apoio. é uma coisa que falta aqui em Cabo Verde, que é a falta de reinserção social. Que as pessoas que estão hoje dependentes, que os adultos que estão toxicodependentes, alcoólatras na rua, eles começam a consumir curiosidade. Okay? Então eles começam a consumir curiosidade, eles crescem, desenvolvem aquela doença, que é dependência. Depois do episódio de tortura, Celestino Lobo, debilitado, entrou num processo de reabilitação na comunidade terapêutica Granja de São Filipe. Concluído o internamento com sucesso, retomou os estudos, fez uma licenciatura em Sociologia, foi novamente pai. É atualmente terapeuta ocupacional no mesmo espaço onde se reabilitou. Líder associativo de uma organização de combate às drogas e palestrante, partilhando a sua experiência e exemplo com a sociedade. Então é importante que sempre nos avisa responsável, ou que nos avisa responsável que toma medidas. Eu tenho andado pelas escolas, pelas comunidades, a passar a minha história, no sentido de convencer a sociedade, convencer o público-alvo, nesse caso adolescentes e jovens, que com droga não funciona, porque ela faz com que os nossos sonhos acabam por perder no tempo. Portanto, eu tenho feito este trabalho no sentido de criar consciência que quando você, enquanto jovem, faça uma escolha, você faz essa escolha baseado em algo que é saudável. Na comunidade terapêutica Granja de São Filipe são muitas as histórias como as de Stella, Tony ou Celestino. Todos os dias, desde que abriu em 2005. O tratamento é feito com base num projeto terapêutico em que o foco é a recuperação do indivíduo através da metodologia dos 12 passos. Estão aqui atualmente 30 pacientes, 3 são mulheres. Ao longo da sua existência, a Granja de São Filipe já acolheu mais de 850 pessoas. A nossa missão tem sido favorável. Podemos ver os frutos do trabalho que é realizado aqui na comunidade. Tem servido ativamente no terreno, reforçando na prevenção e servindo como incentivo e como modelo de esperança para aqueles que ainda, infelizmente, estão no fundo do poço. Em Santa Cruz há um espaço que desde 1996 rema contra a maré da toxicodependência e alcoolismo. Nas tendas El Shaddai, os internos vivem em tendas comunitárias e o processo de tratamento incide sobretudo numa vertente espiritual e na ocupação através do trabalho. Aqui já se reabilitaram mais de 3.000 pessoas. Desde o surgimento em 96, é o mesmo processo até agora, com base espiritual
tratamento à base de cultos, com vindas de pastores, nós vamos a igrejas. Praticamente esse aqui é o processo do tratamento das tendas, que inclui também terapia ocupacional, que é trabalho na casa. Vamos a algumas hortas aqui perto, ajudamos vizinhos. A história de José Pereira não é diferente das outras que também deambularam pelos caminhos do álcool e outras drogas. Começou a consumir com apenas 11 anos. Na época vivia em Angola. Regressou a Cabo Verde com quase 15. As boas sensações sentidas após cada consumo motivaram-no a experimentar outras drogas, entre elas a heroína. Assim começou uma vida de total adição e decadência. E era exatamente aqui o seu antigo abrigo. No início, quando falava dos meus primeiros contactos com as drogas, disse ter sentido a sensação de estar a descobrir o paraíso a cada nova droga que eu experimentava. E hoje, este foi o paraíso que as drogas me reservaram, não é? Aqui foi a fase da depressão permanente, dos pensamentos suicidas e uma altura em que, obviamente, não acreditava que poderia estar a viver como vivo hoje. Zé Pereira, renascido, depois de mais de 20 anos de adição, fez da sua história e experiência de vida um exemplo na sociedade. Tornou-se num dos principais rostos desta causa. Escreveu um livro, Boca Fumo, que retrata a sua vivência. Agora, lançou-se numa nova iniciativa, o projeto Embaixadores da Esperança, um programa televisivo que visa sensibilizar a sociedade civil para as consequências do consumo de drogas e álcool. Foi álcool que destruiu a minha vida por completo, mas... Em cada episódio, um testemunho de alguém que superou o vício e deu um novo rumo à sua vida. A primeira série dos Embaixadores da Esperança conta com 12 episódios com personalidades de várias ilhas, com diferentes histórias de vida e também em diferentes estágios de recuperação. António Boaventura e Celestino Lobo fizeram parte do projeto, cujo objetivo é sensibilizar a sociedade para os flagelos do alcoolismo e toxicodependência. O projeto foi promovido pelo gabinete do primeiro-ministro de Cabo Verde, que se envolveu diretamente nesta causa. O programa Embaixadores da Esperança é uma excelente iniciativa do primeiro-ministro, que tem sido uma pessoa que tem se envolvido pessoalmente, não é? Para além, obviamente, das suas funções enquanto primeiro-ministro, mas pessoalmente com esta causa, e que surgiu no mês de dezembro de 2020, que é o mês em que normalmente o gabinete do primeiro-ministro realiza a Agenda Família. Na altura eu fui convidado a fazer parte da comitiva que visitou, comitiva do primeiro-ministro, que visitou todas as comunidades terapêuticas aqui na Ilha de Santiago, e ele ficou bastante sensibilizado com os depoimentos que ele foi ouvindo, e particularmente, ele mesmo diz, com a atitude dos internos em tratamento e de nós que já estávamos em recuperação. Foi uma iniciativa que começou numa conversa com o José Pereira, que queria partilhar com a sociedade, com os outros, vivências, experiências de vidas que chegaram ao fundo e que tiveram superação, recuperação e resiliência. E são histórias contadas na primeira pessoa, pessoas que tiveram contacto com o consumo excessivo do álcool, da droga, caíram no fundo do poço.
E estas histórias contam aquilo que é fundamental. As pessoas não se posicionam como vítimas, mas como resilientes. Acreditaram, lutaram, conseguiram superar. E são histórias contagiantes. O consumo de álcool e de outras drogas no país é um dos principais flagelos sociais, com consequências ao nível da saúde, da economia e do equilíbrio social e humano. Relativamente ao consumo de drogas, em 2020, segundo o relatório de atividades intersetoriais e integradas da Comissão de Coordenação do Álcool e outras drogas, estiveram em tratamento a nível nacional 862 doentes. Segundo o relatório mundial das Nações Unidas de 2020, mais de 35 milhões de pessoas sofrem transtornos associados ao consumo. Sabe-se também que o contacto com as drogas começa cada vez mais cedo. E temos casos de consumo, bebidas alcoólicas e outras drogas, normalmente, na maior parte das vezes, padinha ou erva, e crianças que vivem em contextos comunitários, digamos assim, extremamente delicados, de violência, de tiros, de disputa e guerras entre gangues, de forma que há muito por fazer. O contacto com a droga, com o álcool, tudo que é consumo excessivo e particularmente de produtos tóxicos em termos de saúde pública, em termos de vida, que criam vícios, que destroem vidas, é muito pernicioso. Por isso é preciso continuar a fazer um bom combate, prevenção em primeiro lugar, evitar que jovens, crianças, adolescentes entrem nesta vida. Stella Barros, António Boaventura, Celestino Lobo e José Pereira são histórias com um final feliz. Rostos e vozes que hoje se levantam para dizer não às drogas. Os seus percursos de vida têm tanto de dramático como de inspirador. São histórias de profunda resiliência e de superação, mesmo quando tudo parecia perdido. São histórias sinceras da vida real que fazem deles hoje verdadeiros embaixadores da esperança.